Vamos saber agora como é que está a repercussão do veto da Presidência da República ao projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados para aumentar o número de deputados dos atuais 513 para 531. Pois é, e quem tem mais informações sobre este assunto para a gente, ao vivo de Brasília, é o repórter Edio Ferreira Júnior. Edio, boa noite para você. Como é que essa decisão do presidente foi recebida por aí, hein? Boa noite, Síria. Boa noite, André. Boa noite a quem nos acompanha aqui no OTN, pelo YouTube. A repercussão aqui, essa decisão do presidente Lula de vetar esse aumento de bancadas, aumento de deputados por bancadas aqui na Câmara dos Deputados, repercutiu mal aqui no Congresso Nacional. Isso porque os deputados esperavam que isso passasse e não tivesse uma avaliação do presidente, que não ocorre. Isso diante mesmo de umas políticas que o presidente vem adotando, de priorizar a classe mais baixa da sociedade, de cortar gastos, de promover reajustes fiscais e não balizar um aumento de gastos, como seria com esses gabinetes que passaram de 513 para 531. Os deputados agora têm uma missão que seria derrubar o veto, mas isso já tem sido assuntado aqui, de que não vai ser uma tarefa fácil. Para derrubar esse veto, eu preciso de 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado. Isso foi votado conjuntamente pelas duas casas. Mas o Congresso, apesar de já ter na Câmara ter sido votado e ter sido aprovado por 270 votos, no Senado essa aprovação foi apertada, foi com justamente 41. E o presidente Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, teve que deixar a presidência para poder votar, o que não é comum o presidente votar em situações como essa. Então, alguns deputados, inclusive do Centrão, já avaliam que essa derrubada do veto é um jogo perdido. Isso porque eles também teriam que bancar esse aumento de gastos diante de tudo isso que vem sendo promovido aqui no país, de tentar ajustar as contas públicas, de tentar reduzir gastos aqui nos cofres públicos, e o Congresso teria que balizar isso, e é o que eles não querem. Vai ter um desgaste muito grande, tanto para as duas casas, se tiver colocado o veto para ser votado. E, de qualquer forma, agora, durante o recesso, isso não deve ser colocado em pauta, para que, antes do recesso, informar para que isso seja já votado. E alguns parlamentares já avaliam que isso vai deixar para ser decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso porque o STF, o Supremo, de onde a gente fala aqui agora, deu ao Congresso um prazo de até 30 de junho para que essa reformulação das cadeiras na Câmara fosse feita de acordo, obedecendo a proporcionalidade de cada estado, que, de acordo com o último IBGE de 2022, o censo de 2022, houve aumento em alguns estados e redução de população de eleitores em alguns outros estados. Alguns perderiam e outros ganhariam cadeiras. Para que ninguém perdesse, ninguém ganhasse, assim, para que ninguém perdesse, na verdade, mas que outros estados ganhassem, esses que tiveram mais eleitores, eles fizeram essa tentativa de ajuste com essa aprovação dessa lei na mudança aí, aumentando as cadeiras de 513 para 531. Agora, com esse prazo já venceu, dado pelo Supremo, caberá mesmo, se esse veto não for derrubado, e passando aí por esse cálculo matemático que o Congresso vai ter que enfrentar aí também, caberá ao TSE, em outubro, decidir como serão as bancadas a partir de 2027 dos deputados e senadores que forem eleitos, os deputados que forem eleitos em 2026, e isso também conta com as bancadas nos estados de deputados estaduais e aqui no Distrito Federal dos deputados distritais. Tá certo, Ed. Muito obrigada pela sua participação. Tá aí uma medida, um anúncio também que gerou muitas repercussões nas redes sociais hoje, né, André? Com certeza. Esse veto do presidente Lula, essa questão, aumento do número de deputados, né, que permanece por enquanto até então em 513 parlamentares. Pois é, a gente não sabe se essa decisão foi realmente para economizar dinheiro público ou se foi apenas para retribuir os tapas que o presidente vem tomando, né, do Congresso de um modo geral. Então ele acaba respondendo com um tremendo e retumbante não ao Congresso, que queria aumentar o número de deputados, naturalmente aumentando em Brasília, teria que aumentar também nos estados, ou seja, o gasto seria muito grande. E as palavras de ordem nesses últimos meses aqui no nosso país são economia, economizar gastos, diminuir as despesas para que as contas fiquem em dia. Então,
uma opinião, uma decisão do presidente para que o país economize mais. A gente espera naturalmente que ele tenha acertado.